tua palavra, Senhor, possa ser como ela é, útil para edificar, para corrigir, para instruir, que possamos nesta noite aprender de ti, que és manso e humilde de coração. A nossa alma anseia pelo conhecimento que emana da Bíblia, da sabedoria, e que possamos, Senhor, ouvindo, colocar em prática, que possamos viver por ela, no sacro santíssimo nome de Jesus. Amém. Amém. Quem pode celebrar Jesus nesta noite? Saúde teu irmão à direita e à esquerda, você que pode. Deus abençoe a todos. Mais uma quinta-feira de estudo bíblico. Quem tem sua Bíblia, quem trouxe sua Bíblia? Quem tem um sagrado livro em suas mãos? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Bênção. Tome sua Bíblia no segundo livro de Timóteo, ou segunda carta a Timóteo, não é livro, no caso não é um livro do Velho Testamento. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, 16. Assim como João 3,16, 2 Timóteo 3,16 também é um versículo a decorar, né? É um texto a decorar. Quem já achou, me dá um amém? Eu penso que alguns, mesmo não tendo o livro em mãos, conhecem esse texto de cor, né? Podemos ler todos juntos? 1, 2, 3. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Palavra do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela é boa, e pedimos que o Senhor nos ensine nestes dias a amá-la, Senhor, a degustá-la, a apreciá-la, Senhor, a priorizá-la, e que possamos, Senhor, viver por ela no nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento enquanto saudamos a igreja reunida online. Guarde ou gaste seus dados, mas com algo que seja realmente útil, né? Em vez de ficar na Netflix, se junte à palavra. Em vez do YouTube, se apegue ao conselho bíblico. Eu queria, nas quintas-feiras, que ainda não definimos o livro bíblico que estamos ou que vamos estudar neste ano, quero tratar da importância de estudarmos a palavra, amém? A importância de estudarmos diga para alguém a importância de estudarmos a palavra de Deus. A importância de estudarmos a Bíblia. A importância de estudarmos o conselho de Deus. Quem conhece a importância de estudar a palavra de Deus? Quem? Quem sabe o quão importante é estudar a palavra de Deus? Pois bem, hoje eu queria passar por uma introdução, conversando com a igreja, já que quinta-feira é dia de estudo bíblico, e nessas quintas-feiras eu quero poder falar com os irmãos a riqueza deste dia, porque se nós tivéssemos definido, por exemplo, quinta-feira como dia de curas e milagres, esta quinta-feira não estaria apenas cheia de pessoas doentes, claro. Alguns, inclusive saudáveis, que não têm problema de doença, estariam atolando esse lugar, muitas vezes apenas pelo
motivados pelo show de ver outro ser curado, né? E vai. E alguns de nós, líderes religiosos, às vezes nos sentimos tentados pelo desejo de ter a casa cheia, de estes cultos que de alguma maneira entretêm e as pessoas priorizam. Só que eu acredito que existe, inclusive, da parte de Satanás, o nosso adversário, uma quase que motivação, ok? Ou liberação para que assim seja, para que os cultos sejam, né, digamos, proféticos, de cura, de milagre, cultos de louvor. Não que todas essas coisas não sejam boas, não sejam proveitosas, mas o estudo da palavra, ela precisa ser colocada lá, né, em primazia, como prioridade da vida cristã. Digamos assim, que se eu tivesse que realizar um culto de cura, de milagre, um culto, né, de poder, de manifestação da glória de Deus na vida das pessoas, é como se eu estivesse a dar peixe aos crentes, ok? Eu estou a dar peixe ao crente. Mas quando eu venho para o estudo bíblico, eu estou a dar cana de pescar. Vocês conseguem entender a diferença? Ok? O pastor vem aqui, vivi minha vida toda orando, ainda oro, me dedico, busco, jejum, separação, e o Senhor depositou em mim algum dom, e eu posso, por Deus, comunicar esse dom. Levantar-me aqui, cheio do Espírito Santo, e mencionar o nome de alguém e falar do problema desta pessoa, ok? E trazer uma palavra profética para direcionar essa pessoa. Eu dei-te um peixe, ok? Te comuniquei algum dom. Ou então, eu me levanto, cheio do Espírito Santo, imponho as minhas mãos sobre a sua cabeça, e você é livre dessa enfermidade. Ou então olho para alguém endemoniado e digo, em nome de Jesus, sai dele. Eu te dei peixe. Você vai ter proteína. Você vai ter ômega 3. Você vai ter comida. Ok? Só que tudo isso poderá não ser muito para a tua vida espiritual se eu depois não te der cana. Porque você vai repleto, só que depois você vai sentir outra fome, outra necessidade. Talvez você até não vai adoecer outra vez, mas vai ter um outro problema, digamos de fora emocional. Você está curado, mas você tem problema com o marido, tem problema com a esposa. Ou você foi liberto, mas você tem problema, né, de relacionamento. Então eu te dei peixe, mas não te dei cana para pescar. À medida em que se eu te der uma cana para pescar, no dia que surgir outra fome, você vai fazer o quê? Você vai pegar a cana, vai ao rio e vai pescar mais um peixe, ou não? Nesse dia você apanhou um cachucho, no outro dia você apanhou um peixe-espada, no outro dia você apanhou, o quê? Vamos lá, um malungo, no outro dia você apanhou mais qual peixe? Quimbumbo, mais. Então, você não vai precisar me procurar outra vez para dizer, pastor Sadak, que me dê peixe. Porque eu te dei uma cana para pescar e você pode usá-la todos os dias que precisar, pegar mais peixe. Então, o estudo bíblico é como se o peixe, é como se a cana para pescar. É como se o pastor estivesse a dizer assim, irmãos, eu vou te dar algo que você vai precisar no dia que você tiver necessidade. Certo? Porque a palavra de Deus, ela é proveitosa. Lemos aqui, ou não? Toda palavra, ela é divinamente inspirada. A palavra de Deus, ela é carregada de inspiração. E essa inspiração, ela é divina. Não é uma inspiração humana, não é proveniente de um talento de alguém. A Bíblia diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então, o estudo bíblico, e aqui entra a razão por que nós estudamos a palavra de Deus, é porque ela é proveitosa. Existe algum proveito em estudar a palavra de Deus. E ficamos aqui calmamente e analisarmos as escrituras. Amém? Estudarmos juntos, analisar detalhes, ler a Bíblia com olhos de ver. Ok? Essa Bíblia que foi escrita por cerca de 1500 anos, por mais de 40 autores, em 2 línguas. E podemos acrescentar o aramaico junto ao hebraico para ser 3, né? Isso seria hebraico e grego. O Antigo Testamento hebraico,
o Novo Testamento em grego, embora vamos ter vários textos, né, ou vários trechos da Bíblia em aramaico, ok? Então você vai entender que a palavra de Deus, ela carrega proveito. Esta Bíblia, que chegou até nós, agora estamos no ano 2000, mas se contarmos lá um pouco para trás, estaremos aí no mundo que, se os cientistas dissessem que ela tem milhões de anos, nós poderíamos dizer, por exemplo, que ela tem 6.000, olhando para a historicidade da palavra de Deus. Então, nós temos na Bíblia um livro tão rico que responde a perguntas filosóficas tão importantes e precisamos estudá-la porque ela vai ser proveitosa para responder a perguntas que são feitas na vida pelos homens comuns ou até por aqueles que têm questionamentos filosóficos. Perguntas, por exemplo, como qual é o propósito da vida? A Bíblia responde, certo? De onde nós viemos? A Bíblia responde. Para onde nós vamos depois de morrer? A Bíblia responde. O que é que acontece na morte? Qual é o destino dos que morrem? A Bíblia tem resposta. Existe céu, existe inferno. A Bíblia revela. E como é que eu faço para chegar ao céu? A Bíblia mostra. Ok? Estas perguntas de caráter intemporal, elas estão na palavra de Deus. Só que ela não responde apenas a essas questões de cunho histórico ou eterno, mas a Bíblia também responde outras questões. Como lido com meu marido, como eu lido com a minha esposa, né? Como é que eu posso ser um bom patrão, como é que eu posso ser um bom empregado, como é que eu posso ser um bom filho, como é que eu posso ser um bom pai, como é que eu posso ser um bom irmão. A Bíblia tem respostas para os aspectos mais complexos da existência humana, da vida humana, mas também sobre as questões mais simples, ok, diárias. E então eu preciso estudá-la, preciso conhecê-la, preciso entendê-la, para que eu, então, tenha sabedoria para viver. Amém? Então, note, primeiro, a Bíblia Sagrada, ela precisa ser estudada porque ela é proveitosa. Não só nos assuntos de importância filosófica, teológica, mas também nos assuntos práticos da própria vida, ok? Você pode ler a Bíblia para ter direção sobre os assuntos práticos da vida, sobre relacionamento, ok? Sobre relacionamento pessoal, interpessoal, sobre o relacionamento conjugal, sobre o relacionamento familiar, sobre o relacionamento trabalhista, sobre o relacionamento... Para toda a área da vida, a Bíblia tem resposta. Diga para alguém do teu lado, a Bíblia tem resposta. Você sabia hoje que o mundo em que vivemos hoje, aqui, num passado bem recente, depois da Revolução Industrial, começou a se valorizar muito as questões viradas com a inteligência e aquilo que chamamos de coeficiente da inteligência. Começamos a estudar, por exemplo, o coeficiente de inteligência de Newton, né? De Isaac Newton, de Einstein. Aí você vai, e aí todo mundo queria saber do QI. De um tempo para cá, neste presente, parece que o quadro começa a mudar. A inteligência só não basta e começamos a entrar para um outro campo que chamamos QE, ou coeficiente emocional. E dali começam a surgir vários mestres, como os coaching, né? Ensinando, por exemplo, a emoção, porque perceberam que, inclusive no campo de trabalho, não é apenas a questão da inteligência, porque há muita gente profundamente inteligente, de uma inteligência alta, de um coeficiente de inteligência alta, mas ele é anão emocionalmente, ok? E começaram a surgir hoje os mestres, os treinadores de performance, e grandes empresas começaram a receber coaching para treinar a emoção até do inteligente. Então, aqui não é só o coeficiente da inteligência, mas o coeficiente emocional. E hoje, grande parte desses mestres de coeficiente emocional recorrem a quê? Para encontrar lições, bases, para instruir o trabalhador, instruir o profissional sobre ser emocionalmente estável. Bíblia Sagrada. Ok? Começaram a recorrer a livros sagrados, do qual a Bíblia Sagrada está aqui, no topo da pirâmide. Então começamos a perceber que a Bíblia Sagrada, que é divinamente inspirada, ela é proveitosa, até para o dia a dia, até para a emoção, ok? Quando nós lemos os Salmos, começamos a perceber como alguém tão linkado a Deus e a palavra de Deus é emocionalmente estável, até nos dias maus, nos dias duros, de
perseguição, de aflição, quando o problema nasce no próprio reino, no próprio governo, na própria família. Então a Bíblia, ela é proveitosa. Hoje a doença que mais se expande é doença de fórum psicológico. Inclusive nossas crianças, muitas delas começam a nascer com problemas, né, que chamamos de transtornos, por exemplo, como TAs, autismo, tudo dentro desse campo. Mas hoje eu vim para dizer, amado, para toda pergunta que a vida faz, a Bíblia tem resposta. Por isso precisamos estudá-la, compreendê-la, para que possamos dar a resposta mais correta que se encontra nela. A Bíblia é milenar. Imagina um livro que foi escrito há muitos anos, mas tem resposta para problemas que chegam nos novos, nesses anos, né? Nos dias de hoje. Ok? A Bíblia é escrita há muitos anos. Os últimos textos que chegaram a nós têm cerca de mais de 1900 anos, 2000 anos, mas começamos a perceber que para problemas que são novos e recentes, a Bíblia contextualizada resolve o problema. Então, como é que um livro assim eu não vou estudá-lo, irmão? Ok? A Bíblia, ela é proveitosa, não apenas nos assuntos práticos, como já disse, nos assuntos teológicos, como já afirmei, ou nos assuntos filosóficos. A Bíblia é proveitosa até nos assuntos científicos. Você começa a perceber que o que a Bíblia tratou há milhares de anos, afirmou, até se duvidou, mais tarde os cientistas confirmaram. Sabe o que Isaac Newton chegou a dizer? Chegou a dizer: sempre que eu leio a Bíblia, descubro que Deus já está lá. Ou sempre que eu descubro algo novo, descubro também que Deus já estava lá. Ok? Einstein, ele gostava do livro de Hebreus. Ele diz que é o livro mais importante da vida porque não diz talvez. Nunca usa talvez. É sempre certo. É sempre uma certeza firme. Ok? É a firmeza de quem há milhares de anos atrás não tem dúvida do que afirma. E este livro, que já foi perseguido por imperadores, já foi queimado aos milhares, é um livro que a si mesmo, é como se ele tivesse vida própria para se proteger. Ok? Certo homem disse: daqui a 100 anos já não haverá Bíblia. Quando ele morreu, a casa dele se tornou publicadora da Bíblia. Uau! Um certo homem no nosso país diz: daqui a 50 anos não haverá igreja. Também já morreu. E agora está a falar em Angola, tem proliferação de igreja. Amados, é um livro que não adianta perseguir, porque ela tem vida de quem a produziu. Não é um livro de homens, é um livro dado a homens, mas por um Deus que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, amados, nós precisamos valorizar este grandioso livro que nos chegou às mãos. Amém? Eu disse que hoje vou introduzir, porque a Bíblia lida com as questões emocionais, com as questões filosóficas, com as questões científicas. Ela pode ser analisada ao ponto das questões históricas ou até da paleontologia. Hoje há muita gente, muitos cientistas que não são necessariamente crentes, alguns deles ateus, que leem Bíblia para depois fazer achados históricos. Ok? Leem a Bíblia para ler na Bíblia a geografia e ir procurar, por exemplo, um reino que desapareceu, um tesouro que estão à procura, porque a Bíblia confirma até os locais históricos. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de Constantinopla, ou vai falar da Turquia de hoje, ela está dando, mesmo sem as medidas daquela época serem iguais às nossas, ela confirma a história, confirma a verdade. É um livro tão antigo e nele estão as nações antigas, como o Egito mencionado, está a Etiópia mencionada, está a Líbia mencionada, está a Argélia, né, mencionada, Núbia. Você compreende que a Bíblia é um livro tão rico historicamente, é um livro tão rico geograficamente, que eu, se sou inteligente, não vou ignorá-la. Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso entender que ela é. Vocês não estão apontando texto do bíblico, só estão a me olhar, só estão a me olhar. Estão apontando, não estou vendo nenhuma lapiseira se mover. Nós podemos discutir aqui, né? Vocês têm que apontar para também não ver titulares mentir. Aponta, vão confirmar em casa.
Ou não? Óbvio. Nós temos estudiosos que, lendo a Bíblia, se forem sinceros, têm de afirmar, mesmo quando não creem no Deus dela, que ele é o livro, por manuscritologia e por historicidade, o mais importante que existe no mundo. Certo? O que seria a manuscritologia? É o estudo que analisa os manuscritos antigos. A Bíblia Sagrada, ela foi traduzida de cópias antigas, certo? Cópias antigas. Isso significa que o texto original, e porque não podia ser possível, ok? Vamos analisar. A Bíblia não é um livro que foi escrito como eu escrevi, por exemplo, Despido, Vestido e Revestido, por um só autor. Temos 40 autores ao longo de 1500 anos e haviam escribas. Qual era o papel do escriba? O papel do escriba era copiar, ok? Os textos originais, letra por letra. Se no momento de copiar ele falhasse uma letra, destruía todo o material para começar de novo. E haviam pessoas que eram pagas só para ser escribas, ok? Por exemplo, Esdras era um escriba. Escriba era o que fazia papel de escrita, quer seja para registrar um facto histórico, ou seja para copiar o que já está escrito, certo? Então, isso chama-se, analisar esses materiais, é a ciência da manuscritologia, ou analisar, ler os manuais. Logo, nós só temos aquilo que chamamos de cópias, ok? Por exemplo, para os livros de Platão, podemos encontrar cerca de 7 cópias. E aí colocam a seguinte maneira: cópias originais, certo? Cópias originais porque ela passa pelo texto da análise do tempo. Vai-se analisar o livro, esse livro tem cerca de 2000 anos, pela qualidade do papel, o tempo que ele sobreviveu. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, o livro de filósofo Tucídides, 5 cópias. De Aristóteles, 6 cópias, ok? Só para você analisar, esses livros são livros antigos. Livros de filósofos antigos, muitos deles antes de Cristo, não necessariamente antes da Bíblia, porque nós temos textos bem antes de Cristo, de Gênesis, de Jó, certo? Livros muito antigos. Mas quando nós analisamos, por exemplo, só o Novo Testamento, nós temos cerca de 1000 ou mais de 1500 cópias antigas, encontradas em vários sítios diferentes. As últimas delas encontradas agora há pouco, em 1945, aí nas grutas de Qumran. Vocês conseguem perceber? Mais de 1500 cópias antigas. E todas elas, quando juntas, se confirmam, se complementam, não havendo possibilidade de falsificação. Porque cópia encontrada outra ali, outra lá, essas de Qumran estavam guardadas dentro de vasos, dentro de uma gruta onde encontraram também ossadas, provavelmente de pessoas que se esconderam dentro da gruta e morreram lá, juntos com vários livros. Não tinham só os trechos da Bíblia, tinham de outros muitos livros antigos. E lá estavam textos que, quando comparadas com as cópias, ok, dos achados anteriores, confirmavam as mesmas verdades. E então, em termos de manuscritologia, a Bíblia é muito mais credível que os mais credíveis textos filosóficos de Platão, de Aristóteles, só por questões estatísticas. Mais de 1500 cópias originais, se comparadas às cópias de 5, 7, 6, 8 de Aristóteles, Platão, Tucídides e outros filósofos. Então, amados, estamos diante aqui de um material que, mesmo que você não crê em Deus, você precisa diante dele se inclinar e dizer: estamos diante de um livro que, quando analisado, e eu coloquei aqui alguns pontos que vou indo tratando ao longo dos dias, a Bíblia se confirma, só por causa desses aspectos que eu vos apresentei, a verdade. Amém? Ela se confirma o quê? Verdade. E nós podemos depois, nos outros dias, analisar aqui o que seria conceito de verdade. Por exemplo, há muita gente, quando vai ler o Novo Testamento, encontra, por exemplo, nos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Por que eles são chamados sinóticos? A palavra sinótico é formada de duas palavras, sino e ótico.
Você conhece, né? Os que usam óculos, eles vão fazer otometria, né? Otometria. Aí você vai fazer uma análise óptica, certo? Óptico. O óptico é que tem a ver com a visão. É por isso muitas vezes em língua portuguesa diz na minha óptica, né? Quando está falando na minha óptica, toda palavra bonita para dizer na minha visão, na minha óptica. Então o evangelho sinótico, óptico, visão, sino, direção. Quer dizer que os 3 evangelhos olham na mesma direção. Marcos, Mateus e Lucas olham na mesma direção. João é isolado porque João tem um outro interesse. Ele apresenta Jesus como o verbo que se fez carne. Amém? Deus que habitou entre nós. Então a narrativa de João tem o propósito apologético de mostrar que Jesus veio em carne para contradizer a filosofia grega doceta da época, né, o dualismo filosófico, o docetismo, que estava a envenenar a igreja da época. João precisou escrever isso para corrigir, para tratar um veneno que estava a ser colocado no coração dos irmãos. Então, amados, quando nós analisamos, por exemplo, a narrativa de Mateus e Marcos e Lucas, você vai encontrar aquilo que alguns podem tentar chamar de incongruências, e não é incongruência. Você vai encontrar, por exemplo, o cego, né, Bartimeu, em Jericó. Na mesma narrativa do outro evangelista, você vai encontrar 2 cegos. Como 2 cegos? Ali a mesma coisa acontece, por exemplo, em Gadara. O endemoniado gadareno, num texto é 1, no outro texto já são 2. Aí alguns pegam isso e dizem, não, isso aqui é incongruência, é incoerência. Não. Isso antes, se você encontrar os analistas forenses, diante desse facto, diante de um analista forense, da ciência forense, isso comprova a verdade. Por quê? Porque se nós estivermos a assistir, agora mesmo, se sairmos aqui à rua, acontecer um acidente, todos nós olhar para a estrada, na hora de contar, cada um vai contar diante da ótica dele. Certo? Não! O vermelho é que acelerou e o branco lhe... Não, o branco, a manobra que fez, mas vimos ao mesmo tempo. Mas cada um precisa contar de maneira diferente. É por isso que quando apanham um grupo de criminosos, lhes separam as salas, porque eles querem ouvir a história. Sabe quando é que eles dão conta que é mentira? Se os 4 que foram apanhados contar do mesmo jeito, a mesma coisa, estão a mentir. Se combinaram. Porque onde não há combina, detalhes têm que se contradizer, mas o conteúdo tem que ser o mesmo. Onde está a falar a verdade, cada um vai falar do seu jeito a mesma coisa. Quem está a perceber o que eu estou a dizer? Isso é que é a verdade. E a Bíblia Sagrada é um livro da verdade. E você vai encontrar esses detalhes nela. Isso prova, primeiro, que não houve uma mente a combinar aspecto, ok? Como que sendo infalível quando a falha, dentro da análise forense, era exatamente essa. Pessoas que se combinaram, eles vão falar do mesmo jeito. Não. Primeiro entramos, depois sentamos, depois comemos, depois dormimos. Pergunta no outro dia, entramos, sentamos, comemos, dormimos. Pergunta no outro, está a mentir. É impossível que pessoas que não se combinaram contem a mesma coisa do mesmo jeito. É impossível. Não é isso. Somos pessoas diferentes, mentes diferentes, argumentos diferentes. Temos palavras na nossa mente. Nosso repertório, ok, gramatical é diferente. É impossível que você use a mesma palavra para falar do mesmo jeito a mesma coisa. Quem concorda comigo? Ok? Essa análise foi feita por um ateu forense na América. Disse, eu analisei a Bíblia e cheguei à conclusão forense de que ele é a verdade. Só por causa desses detalhes, onde os evangelistas contaram o mesmo facto, parecem estar a colocar mais conteúdo do que detalhes, outros a colocar mais detalhe do que conteúdo, outro a acelerar a história para chegar no fim, outro não se portando muito com o fim, mas expor o meio. Então a Bíblia Sagrada precisa ser estudada, porque ela é a verdade. Amém. Se você não a lê, como você vai saber? Vão te agarrar ali no irmão, não sei se é irmão ou um primo, vai te apresentar essas supostas incongruências ou incoerências. Você vai mesmo dizer nada. Esse livro mesmo tem boa de falha, yeah? tem mesmo razão. Não nos mentir. Você, Boelo, aceitou. Porque você não sabe nem como funciona a mente humana, nem como se analisa como verdade um certo aspecto, nem como se lê documentos. É dali
que nós precisamos amar a palavra de Deus e amar o estudo da palavra de Deus sem receio para questionar. Tem uma dúvida, questiona. A Bíblia existe para ser resposta para as dúvidas mais profundas do coração do homem. Amém? Não fica aqui com uma falsa humildade. Ah, não, você já aceita. Não, a Bíblia tem resposta. Pergunta só. Mete essa tua dúvida na mesa. Você vai ver a Bíblia dar queda na tua dúvida e a tua dúvida a morrer de pancada. Amém. Aleluia. Então exponha, questiona. Diga, mas por que isso? A Bíblia tem resposta. Você vai compreender o porquê. A Bíblia não é só a verdade. A Bíblia, dentro desses aspectos que eu vos apresentei, ela é infalível. Amém? Ela é infalível. Sempre que você ler a Bíblia e não está compreendendo uma coisa, o problema não é da Bíblia, é a tua cabeça. Eu gosto de dizer que ler a Bíblia é como comer arroz com peixe. Amém? Ler a Bíblia é tipo comer arroz com peixe. Como é que se come arroz com peixe? Arroz, peixe. Arroz, peixe, arroz, peixe. Acabou uma parte do peixe, atrás vira. Arroz, peixe, arroz, peixe. Cabeça, encosta ali, pico, encosta ali. Arroz, peixe, peixe acabou. Pega na cabeça que você lhe encostou ali atrás, não quer. Arroz, cabeça do peixe. Arroz, cabeça do peixe, arroz. Espinha está lá no canto. Cabeça acabou. Agora pico vem também. Arroz, pico, arroz, pico, arroz, pico. Por quê? Mas no início da comida, meteste o pico lá ali. Por quê? Pico é para deixar lá para o fim. Pico não se come. Até o peixe acabar. Ou não? Até o peixe acabar, pico não. Mas quando o peixe acabar, vai dar conta que pico final também tem um fio no pico lá dentro. Se você puxar bem, tem um gosto terrível. Um fio mesmo. Ou não? Se não sair inteiro, começa só a partir, pá, chupa, parte. Depois mastiga tudo, certo? A Bíblia é assim, quando encontrar texto, versículo, é pico, encosta ali, como ainda peixe, como o texto que você está entendendo, como a palavra que você compreendeu, como aquelas coisas simples, só que um dia, à medida que você come, você vai dar conta que o pico também se come, se mastiga, entra. Existem umas partes no pico que também é a mesma coisa. Aleluia. Você quando tem boa comida, você é vaidoso, irmão. Ou não? Uma sopa bem grande, você está a comer, está a tomar sopa, está a comer o osso, você encosta aí o osso para... Tira a carne do osso e encosta. Mas depois você dá conta, não, esse osso aqui não morreu bem. Agora pega o osso, começa a chupar. É o cispa, aquele sal que entrou no osso, você começa... Assim é a palavra de Deus. Existem campos difíceis, assuntos difíceis. Então deixem dali. Não é da tua mente compreender. Primeiro coma aquelas partes comestíveis que a tua mente consegue conceber, que o teu dente consegue mastigar. Mas no fim você vai compreender que aquilo que te deu dificuldade de compreensão ontem, hoje você já está compreendendo com mais facilidade. Aleluia. Então, amados, comer a palavra de Deus precisa ser com calma. Eu tinha ido à biblioteca do meu irmão mais velho alguns anos atrás. Peguei um livro com o título César. E tinha aí a moeda de César, que Jesus dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu tentei ler aquele livro. Eu li mesmo o livro. Li aquele livro mais de 7 vezes e não entendi nada. E eu, como era mesmo chato, queria entender. Andava com o livro todos os dias. Mas a linguagem era difícil. Os aspectos científicos no livro eram duros. O entendimento meu não estava talhado para aquele nível de livro. Um dia meu irmão me olhou e disse: estás a ler isso, Sadraque? Já estou a ler. Acho que esse livro vai te complicar. Eu disse: velho, já está me complicar. Já li 7 vezes, não entendi nada que o autor quer explicar ali. Primeiro eu li aquele livro com bué de dicionário. Aquilo você leu 2 segundos, dicionário. Vai surgir uma palavra que você não sabe. Leu mais 2 minutos, dicionário. Eu tinha o livro, o dicionário e um caderno com o significado das palavras. Olha as palavras, bué, livro assim bem pequeno, mas caderno bem cheio de palavras difíceis. Palavras que você nunca ouviu na tua vida.
termos difíceis. E alguns deles não encontrei no dicionário. Deixei o livro para lá. Fui ler livros que eu podia compreender. Cresci. Alguns anos depois eu arrumar meu livro para ir embora depois de casar. Estou a encontrar aquele livro. Abri a primeira página que encontrei. Estou a ler e estou a entender. Disse, hey, não é o livro que mudou, eu é que mudei. O livro não ficou mais fácil. Eu é que passei a compreender um pouco mais. Então, amado, há dias que você vai crescer e as coisas difíceis vão ficar fáceis. Por isso, não tenha pressa. Amém? Não tenha pressa. Zala, calma. Tem uns assuntos que não é para ti ainda. Mas paciência. Amém? Paciência. A vida na escola, na academia é do conhecido para o desconhecido. Se você não atentar para o conhecido, você não vai para o desconhecido. É estudando 2 mais 2 que você vai entender 4 mais 4, vai entender 8 mais 8. Daqui a pouco você vai sair da adição, não vai logo para a multiplicação, vai para a subtração, porque o que você aumenta, você também diminui. Aí, porque a adição e a subtração são parceiras e contrárias, você já está entendendo, daqui a pouco você vai entender multiplicação, depois vai entender divisão, e daqui a pouco você vai indo já resolvendo problemas, fração. Quando começar a chegar aos limites, também já chegaste ao limite, né? E começa a integrar naquela vida, depois apanha, né, umas infinitas, 8 cai, o 8 vira, fica infinito. Daqui a pouco 1 mais 1 já é agora 1, A mais B mais C. Agora a letra também ficou número, e você não sabe se A é que, se B é que, se C é que, só dá X. Aí você também sabe se o X saiu aonde. Tá vendo? Conceda valor ao X, ao Y. Você começa a ver muita letra na tua vida. Amado, é por isso na escola, quando o professor nos perguntava 5 menos 7, toda a sala gritava, não tem solução. E o professor ia, não tem solução. O professor estava a vos mentir, porque aquela verdade não é da vossa turma. Cresce para você saber que 5 menos 7 é igual a menos 2. Você agora olha atrás, nos falaram que não tem solução, agora aqui tem. Então existe na Bíblia alguns assuntos que não tem solução para algumas cabeças, mas terá para outras. Por isso, amado, tenha paciência. Não ache que a Bíblia é falível só porque algum assunto para ti não tem solução. Terá solução no momento oportuno, na hora certa. Amém? Para o momento que você vai compreender essas verdades. Aleluia. Aleluia. Por isso, o crente não pode sair a discutir à toa com qualquer pessoa. Amém? Alguns assuntos não é para discutir, é para pacientemente ouvir e quando Deus te conceder sabedoria, responder. E outra coisa, a Bíblia concede sabedoria. Amados, alguém certa vez colocou um meme um tanto quanto inteligente, simples. Diz assim, se você quer saber da vida dos outros, lê a Bíblia. Porque a Bíblia conta a boa vida dos outros. Ou não? E a Bíblia é um livro de sabedoria, porque você vê a história dos outros de uma maneira extraordinária. Se você, por exemplo, ler a história da vida de Sansão, você vai dar conta que se meter com estrangeira alheia, estrangeira aqui não é mais, digamos, pessoa de outro país. Estou a dizer, julgo desigual, é se arranjar problema à toa. É você se entrar com o cabelo, sair careca, ainda por cima cego. Ah não, eu mesmo gostei da moça do mundo, lhe gostei, é bonita. Dalila não era feia. Mas aquela senhora é barbeira. Corta coisa que Deus mandou não cortar. Hoje, eu posso estar na minha sala de aula, numa turma com muita mulher bonita, e eu me afeiçoar por uma minha colega. Só que quem lê a Bíblia tem a sabedoria instalada nele. Ele ouvirá o versículo a dizer, não te juntes a jugo desigual. Olhe, atente para Sansão. Primeiro foi arranjar uma, lhe fez pedido, ficou com o amigo dele. Foi arranjar outra, porque te amo, ele cortou o cabelo, ficou careca. Amado. Então o que eu devo fazer? A Bíblia tem orientação. A Bíblia tem um caminho. Na Bíblia você aprende que eu não preciso errar se eu posso aprender com o erro dos outros. Amém. Gostei muito de uma moça, mas é mulher de outro. Não faça
o que Davi fez. Ah, mas Deus me curte bué. Deus curtia mais de Davi. Mas o que lhe fizeram? Então a apreciação que Deus tem por ti não poupa a sua disciplina, não poupa a sua correção no momento certo. Você pode ser o Moisés de Deus, mas ouvir não entrará na terra prometida, porque quando te falei você me desobedeceu. Você consegue perceber? Então na Bíblia eu tenho sabedoria para não errar e aprender com o erro que eu posso evitar. Na Bíblia tem sabedoria para negócios. Na Bíblia tem sabedoria para relacionamento. Na Bíblia tem sabedoria para guerra. Na Bíblia tem sabedoria para luta. Então a Bíblia, ela é importante ser estudada porque ela confere sabedoria. Os tolos odeiam a Bíblia Sagrada. Os loucos não amam a palavra. Mas os que são sábios, eles amam a Bíblia Sagrada. Alguém é sábio aqui? Alguém é sábio aqui? Quem ama a Bíblia? Quem ama a Bíblia? Então, quinta-feira, você tem que correr do trabalho para vir no estudo. Por quê? Porque eu estou a estudar a Bíblia que concede sabedoria. Não só dá sabedoria para você não errar, mas também a Bíblia dá sabedoria para você acertar. A Bíblia não só te leva a evitar o erro, a Bíblia te capacita para fazer o certo. Essa é uma das razões porque eu tenho que estudar a Bíblia. Você se torna muito melhor. Por exemplo, eu percebi uma coisa com pessoas que gostam de ler a Bíblia. Você já deu conta que a pessoa que lê muito a Bíblia, o português dele muda? O repertório dele gramatical melhora? Porque a Bíblia tem palavras difíceis, irmão. Tem um linguajar difícil. O português da Bíblia é difícil. O inglês da Bíblia é difícil. Quem já tem Bíblia em inglês? Quem já leu? Você pode falar inglês, mas para ler Bíblia em inglês vai ver fumo. Porque o inglês antigo lá do King James tem boa de parte que não vai entender. O inglês da Bíblia é tipo português da Chica da Silva, vos me sé. Porque a palavra você é um resumo. Amém? A palavra você é um resumo. Primeiro, ela era Vossa Excelência. Como era muito longo, ficou vos me sé. E como ficou também longo, ficou você. Então, quando eu te falo você, estou a falar Vossa Excelência. E ainda tem uns que não sabem isso. Ficam nervosos. Tá me falar você. Eu sou você. Sim, você é você. Vossa Excelência. Ficou nervoso, está lutando porque chamaram Vossa Excelência. E porque ele não entende que você é Vossa Excelência, ficou mal. Não sou da tua confiança, fala tu. Sabedoria. Por que eu devo estudar a Bíblia também? Porque a Bíblia se cumpre. Diga comigo, a Bíblia se cumpre. Na Bíblia eu poderia dizer os dois cumprimentos da Bíblia. Primeiro, a Bíblia é feita também de promessas e mandamentos. Eu disse o quê? Promessas se cumprem ou não se cumprem? Mandamentos se cumprem ou não se cumprem? Agora, quem cumpre promessas? Quem cumpre promessas? E quem cumpre mandamentos? Então a Bíblia é um livro de cumprimentos. Porque na Bíblia, Deus cumpre promessas e na Bíblia o homem cumpre mandamentos. A Bíblia é um livro que se cumpre. Deus cumpre promessa, o homem cumpre mandamentos. Amado, ninguém te engana. Teu papel é cumprir mandamentos. O papel de Deus é cumprir promessa. Aleluia. Jesus na graça nos deu um mandamento do amor. Devemos amar. Amém? Essa é a nossa parte. Amar o irmão como Cristo nos amou. Isso é cumprimento do mandamento. Nisso se resume todo o cumprimento do mandamento. Agora, a Bíblia também é um livro onde Deus cumpre promessas. Agora, amados, se a Bíblia é um livro onde Deus cumpre promessas, como eu sei as promessas que Deus vai cumprir se eu não estudo ela? O que aconteceu? Como nós não fomos ler as promessas que Deus cumpre, nós inventamos promessa para Deus cumprir. Promessa que Deus não fez.
Hoje a igreja inventou promessas que Deus não fez. Sabe por que inventamos promessas que Deus não fez? Porque não lemos as promessas que Ele fez. E aí vai uma promessa famosa do tempo de hoje. Quem lembra uma? Os humilhados, quem for humilhado vai ser exaltado. É uma promessa que nós inventamos porque não lemos bem. Na verdade, os humilhados serão exaltados, sim, é verdade. Mas o humilhado que se humilhou, quem a si mesmo se humilhou será? Agora essa não. Quem lhe humilharam será exaltado. Não, te humilharam mesmo, estás humilhado, irmão. Assim real, não será mesmo exaltado. Foi mesmo humilhado mesmo. Os humilhados serão exaltados. Real não será. La Liga já foi, ou não? Hoje só vê os irmãos do Real, não estão a dar amém nessa parte. Os irmãos de Barcelona faltam na quinta-feira, né? Os humilhados, os que assim mesmo se humilharam serão? Porque o texto precisa ser lido dentro do seu próprio contexto. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. Deus abate o soberbo. O soberbo é quem? Alguém que assim mesmo se ensoberbece. Assim também, a quem assim mesmo se humilha. A quem se ensoberbece e quem vai ser abatido? Pessoa que se exaltou sozinho vão lhe abater. Pessoa que se humilhou sozinho vão lhe. Agora, se te humilharam no teu colega, estás humilhado, irmão? Aleluia? Aleluia! Cristo não foi exaltado porque lhe humilharam. Cristo foi exaltado porque se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo. Amém? Nós inventamos para a igreja contemporânea muitas promessas que Deus não fez. Talvez na próxima semana vou organizar bem as listas das promessas que Deus não fez, mas os pastores fazem. Se ajuda para Deus te ajudar, né? Amado, se fosse para nós se ajudar, Deus nem faria Eva para Adão. Ajuda é sempre o que vem do outro. Ou não? Como é que você se ajuda? Não, você não está se ajudando, você está fazendo mesmo para ti. Agora ajuda é o que o outro é que faz, ou não? Se eu estiver a levar isso, eu estou a se ajudar? Não, eu estou a levar, Agora, se eu não conseguir, ele pode? Então se ajuda não existe. Você é dois. Você não é dois. Se ajuda não. Só pode haver ajuda vindo de outra pessoa, certo? Então, nós inventamos clichês, frases de efeito e demos a ele poder de texto bíblico. Demos a ele, conferimos a ele a palavra de Deus. E não é palavra de Deus. Mas tudo isso acontece por quê? Porque nós não amamos a palavra de Deus. Não meditamos dela, como dizem Salmos, de dia e de noite. Amém? E a igreja hoje se tornou mais um lugar onde não se cumpre o mandamento, mas buscam que Deus cumpra a promessa que Deus também não fez. E o que estamos a criar? Crentes muito gananciosos, crentes muito soberbos, crentes muito ambiciosos, porque tudo que lhes prometemos é: vais ter carro, vais ter casa, vais ter dinheiro, vais ter não sei o quê, vai ser o melhor da tua rua, a tua casa vai ser maior do teu condomínio. Quem te prometeu isso? Você tem que ser maior do que o outro. Seu mandamento te orienta a você servir a todos, se você quiser ser maior. Então, amados, precisamos refletir no que nós estamos a ler. Temos que amar. Mesmo quinta-feira é apenas um dia. Temos 1 hora de estudo bíblico. Ela não reflete tudo que você precisa aprender. Você precisa estar quinta-feira, você precisa estar domingo, na terça, mas você precisa ler em casa também. Você precisa investigar. Você precisa ter teu devocional com Deus. Dias em que você lê a palavra de Deus. Então, a Bíblia é um livro que cumpre promessas. Onde Deus cumpre promessas. Mas também é um livro onde homens cumprem mandamentos. A Bíblia, ela é
viva. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Por que eu preciso estudar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus tem vida própria. Quando você lê a palavra entra em ti, ela tem vida. Hoje, na nossa idade, com treinamentos, por exemplo, em ginásios, há necessidade, por exemplo, de tomar ômega 3, né? Magnésio, cálcio, multivitamina. Aí vamos. Para os que querem ter um pouco de mais força, glutamina, tomam BCA, tomam whey protein, tomam creatina, certo? Tudo isso por quê? Porque sabemos que o corpo precisa disso, quer seja para dar força, quer seja para dar energia, quer seja para dar mais inteligência, para dar mais foco. Então eu coloco as proteínas necessárias para o corpo. A Bíblia Sagrada é assim. Quando eu tomo magnésio, o magnésio cumpre o propósito, quer seja treonato, quer seja, né, o tipo de magnésio, ela vai cumprir o propósito específico no meu corpo. Se eu tomar ômega 3, ela vai trabalhar na minha mente, é óleo de peixe, ela vai trabalhar no cérebro, certo? Se eu tomar cálcio, ela vai trabalhar nos meus ossos, certo? Se eu tomar, digamos, o colágeno, ela vai trabalhar também aí nas cartilagens, na pele. Eu estou a tomar algo que tem uma vida específica para uma parte específica do corpo. A Bíblia Sagrada, ela também é viva. Quando eu como ela, por ela ser plena, inteira, como é inteiro o Deus que a deu, ela quando entra em mim, ela cumpre o propósito de conceder vida em minha vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela te confere vida, porque ela é viva. Amém. Então, amado, coloque essa vida dentro de ti. Como a palavra de Deus, se alimente dela. Deixa ela te conceder a vida que ela carrega. A palavra de Deus, ela precisa ser estudada, porque ela também é a biografia de Deus. Deus nela se apresenta. Amém? Deus nela se apresenta. Quem quer conhecer a Deus? Então lê o livro onde ele se revela, ou não? Como é que você quer conhecer uma pessoa que você não sabe nada dela? E você sabe que as pessoas que mais falam Deus me disse, nem lê o que Deus disse. Não gostam de ler o que Deus disse, por isso fala, Deus me disse. Estava na minha casa, Deus me disse. O Espírito me disse. Mas Deus lhe fala todos os dias, mas ele não lê nada de Deus em nenhum dia. A Bíblia dele é bem poeirada. Nunca mais abriu. E uns ainda têm coragem de falar de Deus, mas não falam, não leem o que Deus falou dele. Você é apenas um fofoqueiro do púlpito. Fica a contar a vida alheia de uma pessoa com quem você não se relaciona, nem lhe conhece bem. E Satanás gosta dessas pessoas, eles apanham na visão, se apresenta como anjo de luz, ele pensa que teve uma visitação profética. Lhe entra o demônio, depois vira profeta. Há dias atrás vi um jovem no TikTok a falar, ele é o profeta. Quem não crê nele vai no inferno. Ele já está com cara de quem já chegou lá. E precisa de resgate. Certamente aquele rapaz deu ouvido à doutrina de demônios. Então, amados, temos que ter cuidado. Nós que cremos no Senhor, nós que fizemos contato com o místico, porque quando eu fecho os olhos, levanto as minhas mãos, falo em nome de Jesus, eu estou dentro de um campo místico. Ok? Eu entrei no Espírito. Agora, muitos de nós não têm o controle da palavra, não tem o resposta das Escrituras, entra para assuntos místicos, se metem no monte, vão fazer trabalhos rituais, sem a mínima observância da palavra de Deus, e vão bom, voltam mal. Vão boas pessoas, voltam feiticeiro. Vão de táxi, voltam a voar. Já todo sujo, com uma bata branca que já não está mais branca. Ah, sou profeta. Estive no monte, Deus me falou. Amado, Deus fala, nós cremos nisso. Mas, amados, leia o que Deus já falou para julgar aquilo que Ele fala. Se o que Deus fala hoje discorda do que Ele falou ontem, esse não é o mesmo Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo que Deus vai falar hoje vai concordar com o que Ele já falou ontem. Tudo que Ele vai te contar hoje, tudo que Ele vai te mostrar hoje, não vai contradizer o que Ele já mostrou a Moisés,
Amém? Por isso quando Jesus pregava diziam, você é maior do que Moisés? Disse não, eu vim cumprir o que Moisés ensinou. Amém? Eu vim cumprir, eu não vim abolir, eu vim cumprir, eu vim complementar, eu vim trazer compreensão ao que Moisés vos ensinou. Ai, você é maior do que o nosso pai Abraão? Se o pai Abraão estivesse aqui, gostaria de ver o meu dia. Jesus estava dizendo o quê? Eu não estou a controlar nada, eu não estou a mudar nada, eu estou a cumprir tudo. Assim como Jesus veio cumprir a palavra dos profetas, a lei e os salmos, Paulo quando veio cumprir, ensinar, sistematizar o ensino do mestre. E assim a igreja tem apenas um ensino uno, pleno, completo, que não se contradiz, mas se complementa para a edificação dos que creem. Por fim, a palavra de Deus, ela é imutável. Amém? Ela é quê? É o que eu estou a dizer, ela não vai mudar. Qualquer um que tentar vos ensinar uma coisa, dizendo que é nova revelação, lhe chota em nome de Jesus. Nem que essa pessoa for o pastor Sadraque Manuel. Eu vim aqui, recebi uma nova revelação que não está na Bíblia. Vou vos chocar. Assim vocês mesmo me chocam já. Cadeira vermelha sair dali embaixo. Vocês conseguem entender o que eu estou a dizer? Sabe quem disse isso? Não sou eu, Paulo. Diz assim, se um outro vos ensinar outra coisa, se vier um anjo vos dizer outra coisa, ou mesmo nós, seja anátema. Se porventura amanhã nós vier aqui com outro ensino, nos expulsem. Paulo é que está a dizer, ele está falando, nem mesmo que for nós, os apóstolos, vos ensinar outra coisa que não seja essa, neguem. Então, amados, não há ninguém que atingiu o grau pro máximo no espírito, capaz de ensinar outra coisa que não seja o que já foi ensinado aqui. A palavra de Deus é imutável. Não importa se você gosta muito desse pregador, não importa se você gosta muito desse pastor, mas ele só precisa pregar a palavra imutável. E a palavra de Deus, ela é preciosa. Amém? A Bíblia diz que ela é mais preciosa do que ouro. Se dissesse nessa igreja que nas quinta-feiras estamos a dar ouro, ei! Um fio de ouro para todo mundo que vem no culto. Ei! Aquilo ali é engarrafamento na Via Expresso. Porque culto ia estar até lá fora. Mas, amados, nós estamos a dar algo que é mais precioso do que ouro. A palavra de Deus é mais preciosa do que... Sabe por quê que muita gente não acha interessante? Porque ainda não descobriu que a palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro. Aleluia! Sabe como é que Deus fez as riquezas do mundo? Deus colocou as riquezas em sítios que exigem esforço para explorar. Deus escondeu as coisas mais caras desse mundo em lugares mais pobres, difíceis, quase que inacessíveis. Onde é que você encontra petróleo? Se não for num profundo deserto, em exploração em terra, vai ser no profundo mar, em poços curvos, que exigem tecnologias profundas para perfuração. Se você quer diamante, tem que ir nas terras vermelhas da Lunda, cavar buracos profundos. Quer ouro? Você tem que encontrar pedras. E ali muitas vezes em pequenos graus você tem que safar em águas, encontrar pouco a pouco até juntar algo que é consistente. Amado, por que Deus fez isso? Para que ouro não seja para preguiçosos, petróleo não seja para preguiçosos, diamante não seja para preguiçosos, mas pessoas que humildemente se colocam na terra, humildemente se colocam nos profundos mares, se colocam na sujeira do lodo dos rios para encontrar ouro, diamante, para encontrar preciosidade. A palavra de Deus é mais pura do que o ouro, mas também ela não é dada para preguiçosos, mas para pessoas que com paciência leem a palavra, se esforçam a buscar conhecimento. Aleluia! Se você achar a palavra de Deus, a palavra de Deus vai te achar. Se você esconder na palavra de Deus no teu coração, a palavra de Deus vai te esconder da destruição vindoura. Por isso, amado,
considere a palavra mais importante do que o euro, mais do que o dólar, mais do que o kwanza, mais do que o ouro, mais do que a prata. Busque, acima de tudo, o conhecimento da palavra de Deus. Porque ouro pode te colocar nas praças mais importantes deste mundo, nos mercados mais interessantes dessa terra. Ouro, prata, diamante, euro, dólar, petróleo, pode te levar a Dubai, a América, a França, a te levar para as ilhas mais bonitas desse mundo. Mas a palavra de Deus te levará para a glória, para o céu, para a eternidade. Por isso, guarde a palavra de Deus. Se coloque em pé, fale com Deus, diga: Senhor, me ensine a guardar a palavra. Me faça andar na palavra. Me faça amar a palavra. Me faça desejar a palavra. Pois ela é preciosa, mais preciosa do que ouro. Senhor, me faça não ter preguiça de buscá-la. Me faça achar, me faça cavar, me faça explorar, me faça desejar a palavra acima de todas as coisas. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde. Deseja a palavra. Diga: Senhor, me faça andar na palavra, me faça viver a palavra. A igreja continua em oração em nome de Jesus. A igreja continua em oração em nome de Jesus. A igreja continua em oração em nome de Jesus. Uma palavra viva continua no nosso meio. Um Deus vivo ainda está no nosso meio. Ele é a palavra viva. Ele é o verbo que dá significado à nossa vida. Ora em nome de Jesus Cristo. Ora em nome de Jesus Cristo. Manifesta a tua gratidão em nome de Jesus. Diga: Senhor, obrigado por ser a palavra que me orienta. Diga: Senhor, obrigado por ser lâmpada para os meus pés. Diga: Senhor, obrigado por ser Pai Rei da Glória. Diga: Senhor, obrigado em nome de Jesus Cristo. Diga: Senhor, obrigado por ser Pai Rei da Graça. Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos render graças a Ti, Pai. Queremos render a nossa gratidão, Pai Rei da Glória, e dizer a Ti muito obrigado, Senhor, por nos instruir, Pai, porque toda a palavra divinamente inspirada serve para redargir, instruir em sabedoria, Pai. Obrigado, Pai Rei da Glória, porque o Senhor nos instruiu. Obrigado, Deus eterno, porque o Senhor falou conosco. Obrigado, Pai Rei da Graça, porque o Senhor endireitou as nossas veredas. Obrigado, Pai Rei da Graça, porque o Senhor nos mostrou o caminho certo e porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Deus, nós cremos nessa verdade. Cremos, Pai Rei da Graça, nessa sabedoria. Cremos, Pai Rei da Graça, que o Senhor também não muda. E cremos, Deus eterno, que o Senhor, Pai Rei da Graça, é o único. Pai, te rendemos graça por esse dia, te rendemos graça por essa noite, te rendemos graça por esse culto que prestamos a Ti, Deus. Te rendemos graça, Pai Rei da Graça, porque o Senhor continua a ser louvado, que o Senhor continua a ser exaltado e glorificado. E quem crê comigo, declara amém. Quem crê comigo, declara amém. Aplauda mais forte o nome de Jesus. Exalta mais forte o nome de Jesus. Glórias a Deus. Queremos agora ofertar na casa do Senhor, mas queríamos nos certificar de que os pontos aqui elencados ficaram na nossa consciência. Uma Bíblia que é verdadeira, uma Bíblia que é sabedoria, uma Bíblia que tem cumprimento e uma Bíblia que tem concretizações e é única, não é imutável. Nós aprendemos no dia de hoje e queria também que os irmãos retessem essa verdade, uma Bíblia que é verdade. E queremos desta forma pedir aos irmãos que estão sentados que se coloquem em pé, por favor. Vamos ofertar na casa do Senhor, aqui nos gasoflages de frente, a oferta do pregador, e no balaio que tiver em circulação, a oferta da igreja. Toma a tua oferta em nome de Jesus Cristo, queremos orar. Deus eterno, Rei da Glória, em nome de Jesus Cristo, queremos, Pai Rei da Graça, ofertar na tua casa, Senhor.
Pai, em nome de Jesus Cristo, com alegria, Pai, Rei da Graça, nós queremos depositar as nossas ofertas no Teu cesto, no Teu balaio, Pai. Pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor seja com todos aqueles que lançarem a sua mão no balaio, Pai, e para aqueles que não lançarem, Deus eterno, que o Senhor permita, Deus eterno, que nos outros dias, Pai, Rei da Graça, possam também Te ofertar, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos, Pai, Rei da Graça, pedir a Ti, Pai, que o Senhor, Pai, Rei da Glória, alarga nossas tendas, Pai, nos faça próspero, Deus eterno, no campo, na cidade, Pai, e onde formos, Deus eterno, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Receba a nossa oferta, Pai, Rei da Graça. Receba, Pai, Rei da Graça, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amado, pode trazer a tua oferta em nome de Jesus Cristo. A banda, por favor, com oportunidade. Aleluia. Quem é digno de louvor? Senhor. Quem é digno de louvor? Senhor, Ele é digno de louvor, o Senhor, Ele é digno de louvor. o Senhor, Quem é digno de louvor? o Senhor, Quem é digno de louvor? o Senhor, Ele é digno de louvor. O Senhor, Ele é digno de louvor.